trazer as informações. Lembrando que hoje nós temos a entrevista, deve estar chegando por aqui. O que aconteceu aí, acabei perdendo a voz nesse período. Então vá lá, traga a sua demanda, né, traga a sua reclamação e eu vou levar os conhecimentos aqui da nossa, vou levar o conhecimento das autoridades para tentar resolver o problema. O telefone é o 3633-5401. Não vou forçar muito a voz aí para não perder de vez, né? Tá certo? Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de céu encoberto com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada em boa parte do Rio Grande do Sul e no Paraná. No sul do estado gaúcho, a previsão é de céu encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima fica em torno de 9 graus e a máxima prevista é de 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Johnson Nascimento, o tempo e a temperatura. Vamos agora ao tempo e a temperatura aqui na Tríplice Fronteira, nos bairros Centro, 25 de Julho, Xirame, e claro, nos estúdios da Liberdade FM. Aqui está tudo tranquilo, tudo quentinho, aqui o ar-condicionado desligado, tudo funcionando certinho, e deixaram para o nosso querido Paulo, que foi almoçado. Então vamos lá, segundo aí o clima a tempo, aqui nós estamos agora com 20, você está aí sentindo um clima de 21 graus. Temos um vento de 15 km por hora. E a umidade do ar está em 92%. Claro que o sol amanheceu hoje às 7 horas e 4 minutos da manhã, e ele vai se pôr às 17 horas e 34. Então vou ficar bem atento aí ao pôr do sol. Bárbara, vou registrar uma voz ruim hoje na nossa live aí, tá certo? A do tempo e a temperatura. Liberdade Notícias. Então aí falado do tempo, da temperatura, vou falar para você agora, claro, do meu apoiador cultural exclusivo, né? Vou falar para você aqui do plano funeral e assistência familiar Layer, o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. Lembrando que lá você tem todos os benefícios do cartão do Plano Layer, com descontos aqui no comércio local. Quero mandar um forte abraço, dizer que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender. Então basta você ligar agora no 3626-2568. Ou se você preferir, no 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer. O apoio e segurança que toda a família merece. Também temos aqui o WhatsApp do Jorginho, né? Hoje é quinta-feira, ele foi limpar o carro, ontem já levou aquele puxão de orelha da esposa, da namorada, dos filhos, né? Então não dá tempo ainda. Leve lá, o telefone é 99658-2838. Eu falei 99658-2838 é o box lá do Jorginho. Claro, falar para você também da academia do Teles, né? Ele não tem academia para as cordas vocais. Mas um forte abraço lá para o Teles, o pessoal da academia. Lembrando também que se você não almoçou ainda, está se deslocando, pode passar lá, pode ir lá para o EJ Restaurante, que fica ali na Associação dos Servidores Públicos, na Estrada Rio Negro. Tem um amplo estacionamento, vai ser bem recebido, né? O pessoal lá, uma comida de qualidade. Uma passadinha no EJ lá, o pessoal está te esperando, né? E aí você pode encomendar uma marmita lá durante às 10 horas da manhã ou mandar um WhatsApp para amanhã. O telefone é 99641-1323. 99641-1323. 11 horas e 54 minutinhos. Vamos rapidamente aqui para o nosso momento solidário. Momento solidário. Alguém é tão rico que nada precise receber de alguém. E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias.
11 horas e 54 minutos, você ouviu aí a vinheta, e eu tenho aquela parceria, dentro dessa filosofia, eu tenho aquela parceria com o pessoal lá na Missão Social Águias. Lembrando que eles estão arrecadando roupas, calçados, eles dão para quem realmente precisa. Então, você se agiliza, dá tempo de fazer uma doação. Começou o inverno ontem, o inverno veio frio, né? Vai atacar bastante aí. Então, quer fazer uma doação, roupa, comida, entra em contato no 99978-8677. Eu falei 99978-8677. Como é que tá a pauta? Não está muito ruim. A pauta por aqui monitorando. Tá certo. Eu vou falar para você também da Pastoral Social, lá da Paróquia São José. Eles estão arrecadando sempre lá comidas, roupas também, alimentos básicos, feijão, açúcar, café, uma bolachinha para as crianças. Então, puder ajudar você que mora no bairro, vá lá e ajude. Contribua lá com a nossa querida paróquia, para depois manter lá as famílias assistidas, tá certo? Você mora aí no bairro, passa por ali e deixa a sua contribuição. Sei lá, um saco de comida. De vez em quando você deixa lá um pacote de arroz, um pacote de macarrão, uma bolacha. Uma vez por mês, 200 pessoas contribuem a 200 quilos. Tá certo? Passe lá na secretaria da igreja, faça e faça lá a sua doação. Importante para quem precisa. Hoje 56, hoje estou abusando do Paulo, né, que está aguardando o secretário chegar, para daí ele ir lá almoçar, né, atrasar o almoço do Paulo hoje lá. Vai atrasar o almoço do Paulo lá no EJ. Daqui a pouco ele vai para lá, daqui a pouco ele vai lá. E daí já vai saborear aquele almoço, né, aquele almoço assim de qualidade, né, isso é importante. Né. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Nossa, já tem gente participando da live, né? E eu ver como é que está o cardápio hoje lá. Hoje, na quinta-feira, tem arroz, feijão, macarrão, abobrinha na chapa, bolinha de arroz, pernil assado, miolo da alcatra, assado na brasa. Barba, né? Acho que daí a garganta melhora. Né? Tá certo. Então vai lá no EJ. Quinta-feira do churrasco. Ontem foi a quinta-feira da feijoada, ontem foi a quarta-feira da feijoada, hoje é a quinta-feira do churrasco. O pessoal está lá. Os informes aqui também, o nosso entrevistado chega, tem festa julina, dia 8 de julho, lá na PP, da PP da Escola Rodolfo Berti, começa às 13 horas e vai até às 17 horas. Temos a segunda-feira, você que é servidor público, eu vou falar agora com calma, aqui, devagarzinho, para não perder a onda. Você que é servidor público, presta atenção aí. Tem que ser associado ao sindicato. Vai ter a segunda feijoada associado no sindicato, que acontece sábado, dia 1º de julho, a partir das 11 horas, da Sociedade Bandeirantes. É um evento exclusivo para sócio. Tem hoje e amanhã para você retirar lá o teu convite. Tem que ir lá no sindicato, vou ligar lá, falar com o Edmilson, com o Dino, para você retirar lá o teu convite, tá certo? Eles podem participar. Podem retirar de 12, começou dia 12, encerra amanhã, dia 23, é sexta-feira. Passe no sindicato lá e garanto o seu. Eu participei o ano passado, pensa um negócio bem feito, pensa uma coisa boa, pensa um negócio legal lá, que foi essa feijoada. Então é importante que você vá lá participar lá com o pessoal do sindicato, beleza? Amanhã vai ter música ao vivo e uma montoeira de sorteio de prêmio lá, então, um negócio bonito mesmo. Missão Social Águias também está fazendo uma feijoada. Já no caso do Águias é para arrecadar dinheiro para ajudar quem precisa. Vai ser 8 de julho, para que uma não atrapalhe a outra. Né? Vai ser dia 8. Né? Então, a partir das 11 horas até as 13h30, você pode retirar lá. Então, como é que eu faço para comprar o Fortes? Que é fácil. Você manda um WhatsApp no mesmo número, 999788677. Eu decorei esse telefone. 999788677. Que a Missão Social Águias vai fazer o Pix. Eles vão, e você vai estar lá anotado, você vai ganhar a tua feijoada ou vai dar para alguém que precisa. Certo? 11 horas e 59 minutos, vamos fazer um intervalo aqui.
para ver se eu melhoro um pouco da garganta e eu já volto. Liberdade. Liberdade. Não dá pra desligar. CYM 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Ayer. Fone 3626-2568. AIJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Economia para a sua casa, compre mais. Aqui você encontra as melhores ofertas. Água sanitária Suprema 2 litros, R$ 3,99. Detergente pó Tixan 800 gramas, caixa fragrâncias, R$ 8,99. Kit multiuso Azurim 500 gramas, R$ 9,99. Limpa vidros Casa Clean 910 ml, gatilho, R$ 9,99. Amaciante girando sol 1 litro concentrado, R$ 15,79. Ofertas válidas de 19 a 22 de junho. Vem pro Compre Mais. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Vamos lá então, 12 horas e 3 minutos. Você ligou o rádio agora, estão ouvindo aqui o Liberdade Notícias. Vamos tentando ouvir pelo menos esse que vos fala, a apresentação desse que vos fala, Valmir Fortes. Minha voz parece que quanto mais se usa, mais ela acaba sumindo. Então, até chegar o nosso entrevistado, o secretário Josias Teres, vou falar um pouquinho para vocês sobre aquela lei, né, 14.204, que temos aqui no estado de Santa Catarina. Que lei que é essa aí, Fortes? Essa é a lei que fica proibida a circulação, fica aí a comercialização e a criação de pitbull no estado. Os promotores de justiça estão de olho. Você está me ouvindo aí?
tem que ficar de olho também, né? E denunciar quem faz criação, quem tem esses animais, quem tem esses cachorros, para que faça também a castração e para que não se prolifere. Então, ficar em cima disso aí. Não dá para dar moleza com relação a essa questão. Eu vou falar para você também aqui da Defesa Civil, que está fazendo um trabalho legal aí, que é com relação ao cobertor solidário. Mas eu vou... Então, você que não fez a sua doação ainda, vá lá e faça a sua doação. Você pode deixar lá na Defesa Civil, na rua Carlos Lázaro, 31, no bairro Progresso, ou aí no batalhão do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, e também aí na Secretaria da Igreja Matriz, Polícia de Operação de Maria. Ali tá, a voz dá uma... Ela vai e volta. Então não esqueça de deixar a sua arrecadação lá, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato com o Xaropim, a equipe dele lá no telefone 199. O pessoal da Defesa Civil sempre muito atento a tudo que vem acontecendo. Quero lembrar que amanhã também teremos aqui entrevista com o César Pacheco, né? César, popularmente conhecido como César do Germânia, vai conversar comigo e trazer um convite. Eu já fiquei faceiro, eu gosto de convite. Então, vamos ver o que é esse convite aí, certo? 12 horas e 5 minutos, agora sim, então já chegou o nosso entrevistado. Eu vou abrir a pauta, porque hoje eu vou judiar a nossa entrevistada. Quem vai falar mais é ele do que eu, né? Eu não tô com a voz meio ruim, deu ruim, achei que ia dar boa, mas enfim, acabou que não deu, né? Cheio de pastilha, chá e não teve jeito. Até pedi pro Paulo me auxiliar. Mas daí, assim, quando você está falando, parece que vai, daqui a pouco dá uma sumida. Boa tarde, secretário Josias. Boa tarde, Fortesque. Boa tarde, ouvintes. Josias, é sempre muito bom tê-lo aqui nos Estúdios da Liberdade, né? Eu já tinha anunciado desde ontem que você vinha para conversar conosco aqui. E não sei, ontem estava boa a voz e perdi a voz. Não sei o que deu, né? Mas eu vou achar ela de novo. Então eu vou dar mais um pouco de ênfase para você, vai me ajudar a tocar. Vai me ajudar a tocar esse programa aí para nós garantir o sucesso da audiência. O cara que você vem aqui já é um baita no sucesso. Então, assim, eu quero conversei com o Josias ontem, para nós ter uma abertura, né? Passei as preocupações dos pais, teve mais aquela desgraça que aconteceu lá no Paraná, né, Josias, com relação esse ex-aluno que entrou na sala, entrou na escola e acabou cometendo mais aquela tragédia. E o Josias comentou para nós aqui, e a Josias comentou para nós em questão gravada, de quanto anda e como é que está a questão dessa segurança da escola. Então, nós dar o primeiro passo, né, vamos já começar a falar sobre esse assunto, dar uma reforçada, para acalmar os nossos pais, os nossos alunos, porque agora virou uma pandemia, todo mundo quer atacar a escola, arrumar outro lugar para atacar, quer dizer, não se deve atacar lugar nenhum, né? Mas por que justamente as escolas? Mas enfim, Josias, eu vi também que a polícia militar deu um amplo apoio, né? Eles aí aquele dia fizeram estavam nos pontos das escolas de saída para fazer um acompanhamento. Josias. Fortesque, então, a Secretaria de Educação ela já vem desde o ano passado já investindo na segurança das escolas. Até o ano passado, a gente não tinha uma preocupação assim, bem efetiva contra as seguranças, porque eram casos mais isolados, eram casos que aconteciam em outros países. E, de repente, começou a aparecer no Brasil, em Santa Catarina, e a preocupação dos pais é a mesma preocupação nossa da Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação, a gente investiu em câmeras de monitoramento, cerca de 500 câmeras, agora pode ter mais, porque as APPs das escolas acabaram colocando mais câmeras ainda, e essas câmeras foi feito convênio com a Polícia Militar e com a Polícia Civil de acesso dessas imagens por parte da polícia. Então, naquela época, a gente já vinha se preocupando e começou a intensificar cada vez mais a questão da segurança, reforçando a porta de entrada. Também nós criamos horários definidos dentro das escolas, através do Conselho de Segurança Escolar, que foi instituído em cada escola. Isso foi um pedido tanto das autoridades aqui de São Bento do Sul, como também por nós, pelos diretores, que fosse oficializado isso. E os Conselhos de Segurança das escolas que organizaram os horários de entrada e saída e os momentos dos pais pegar as crianças. Eu sei que teve alguns desencontro entre pais e direção
porque os pais gostavam de levar a criança até na porta da sala, pegar a criança. Só que o trânsito de pessoas dentro da escola, mesmo sendo pais, deixava muito exposta a escola. Então as escolas adotaram uma segunda porta de pegar a criança em um certo ambiente onde possa ter controle da entrada e de saída. E os pais tiveram esse entendimento, a maioria deles. Alguns até não tiveram, né, mas a gente conta com a compreensão desses pais, que esses pais entendam que é necessário esse movimento. As direções das escolas, através das APPs das escolas, às vezes com recurso dos pais ou recurso do PDDE, do governo federal, também destinou recursos para investir em portão eletrônico, sabe, uma chamada, botão para entrada, senha de entrada nos portões, para deixar o ambiente cada vez mais seguro. E eu sou sincero para você, pai, que por mais que a gente invista no máximo possível de segurança, não se consegue deixar um ambiente totalmente seguro. Eu dou um exemplo desse caso que aconteceu no Paraná. No Paraná, a pessoa lá que entrou na escola, ela se manifestou que ia buscar um histórico escolar na secretaria. E, claro, a pessoa da secretaria tinha esse procedimento de segurança, imaginou que era uma pessoa que vinha buscar um histórico mesmo e deixou a pessoa entrar e aconteceu essa tragédia. Só que o que a gente precisa entender? Que a segurança ela faz parte tanto do município como também nossa, dos funcionários e também dos pais. Toda pessoa suspeita dentro de uma escola ou nas proximidades da escola precisa ser alertado a diretora da escola ou até mesmo a polícia. Esses dias chegou numa escola, a Fortesc ali, uma pessoa que faz parte das roçadas, só que ele chegou sem identificação, que a gente já orientou que tem que ter identificação, chegou mais cedo, a diretora já achou que era suspeito mesmo, né? E o que essa pessoa quer entrar na escola? E ele, na verdade, era um rapaz que queria roçar, mas a gente orienta as empresas a se identificar através de camiseta, uniforme, crachá, para que não adentrem as escolas de uma maneira sem passar por alguém ou ser avisado. E agora a gente está conversando dentro da Secretaria de Educação que esse cronograma de roçada ou de qualquer coisa tem que estar num drive compartilhado para a diretora também que saiba que alguém vai na escola, para que não entre na escola de uma maneira desavisada. Então a gente conta muito com isso. E esse ano agora nós vamos investir na melhoria das cercas das escolas, né? Tem várias escolas que precisam de reparo de cerca, reparo em grades de janela, em portões. Então o prefeito Tomazini ele destinou no orçamento desse ano R$1 milhão. A gente está finalizando o processo de licitação. A licitação demora sempre em torno de 40 dias, então a gente vai começar pelas escolas mais vulneráveis. Quais são as escolas mais vulneráveis? São aquelas escolas que a Polícia Militar está passando nas escolas, identificando a fragilidade de cada escola. Nós vamos alencar e vamos começar gradativamente a melhorar a questão da segurança das escolas. Dá para melhorar de uma hora para outra? Até daria, mas o que acontece? Nós precisamos ir gradativamente pegando aquelas escolas que a cerca está mais vulnerável, que a cerca está baixa, e ir passando de escola para escola. Esse problema de segurança não é de São Bento do Sul, é do Brasil inteiro, ou seja, do mundo. Então, por isso que a gente precisa ter a paciência, estamos fazendo, estamos correndo atrás, estamos constantemente em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar já fez um certo treinamento com os professores, vai intensificar mais ainda, mas é um treinamento de um protocolo internacional, que às vezes alguns professores até manifestaram, nossa, mas isso é muito, vamos dizer assim, sério, esse posicionamento do professor, mas é um treinamento de um protocolo internacional, que a Secretaria de Educação ela não tem essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade ou essa incumbência de formar o protocolo é da polícia mesmo, então é o mesmo que é usado nos outros países, e assim a gente conta com o entendimento dos professores. Tem alguns estados, que, por exemplo, lá no Paraná, eles abrem até treinamento para alguns professores, para treinamento de defesa pessoal. Tem alguns profissionais da educação que procuram esse tipo de treinamento. A Secretaria de Educação, ela fica um pouquinho, tem um pouquinho de cuidado, porque às vezes se a gente dá um treinamento desse para os professores de defesa pessoal, a gente sabe que nós temos professores que teriam essa habilidade
fazer alguma movimentação de defesa pessoal, mas tem professores assim que têm uma certa idade. Eu já tenho uma certa idade, estou com 53 anos, vou ter dificuldade em fazer algum tipo de treinamento. Mas a parte teórica é importante que o professor pegue para ele saber os procedimentos de segurança que vêm através da Polícia Militar. Então a gente está fazendo tendo esse cuidado, está investindo em segurança, está pedindo para os diretores, sempre que faz alguma promoção, ou o dinheiro do PDDE que vem do governo federal, invista em segurança nas escolas. Que a gente possa fazer uma parceria. E a gente conta muito com o entendimento dos pais. Se os pais tiverem entendimento na hora de levar suas crianças, de deixar na primeira porta, entregar, vir buscar na primeira porta, que a gente não permite mais aquela circulação interna que tinha antigamente, isso é um procedimento de segurança, não é alguma coisa que o secretário de Educação criou, ou que o prefeito, ou que a polícia é a segurança de todos nós. Então, eu não sei se tem alguma pergunta, Fortesca, referente a isso que você recebeu, mas a gente, se recebeu alguma coisa, a gente está aí à disposição para responder em relação à segurança das escolas. Na verdade, é só mesmo essa questão da preocupação, sabe? Boa tarde, quero que fique, obrigado, na garganta, limão e sal. Toma um limãozinho aqui do microfone. Mas é só mesmo pela preocupação, pela questão também, que agora começam as festas juninas nas escolas. Isso. O pessoal precisa dessa orientação, é só mesmo essa questão de preocupação, não tem nenhuma crítica. São só isso. Vamos para frente aqui, 2016, vamos falar um pouco também sobre essa cerimônia da UBMEP. Isso. A UBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática, que acontece todos os anos, né? Isso é tradicional, já faz mais de uma década que é aplicado nas escolas e tem a premiação. E todos os anos, desde que a UBMEP foi montada, São Bento do Sul tem destaques. Tem destaques dos nossos alunos, tem tanto na rede municipal, estadual. A gente tem algumas premiações. E ele sempre é em relação ao ano anterior. E essa UBMEP, essa premiação agora, é em relação a 2022. Porque a UBMEP desse ano, ela finaliza em dezembro. Daí a premiação é no próximo ano. Então a gente vai fazer um evento na Secretaria de Educação para valorizar o trabalho dos professores e também do empenho dos nossos estudantes, para que isso se fortaleça cada vez mais. Então a gente tem vários estudantes aqui, eu não tenho agora a listagem aqui, mas é superior a uma dezena de pessoas premiadas nas nossas escolas, que a gente vai fazer essa homenagem aí, provavelmente, se não me engano, é na quinta-feira que vem. E os nossos alunos têm se destacado mesmo, né, professor? Tem. Tem se destacado mesmo a questão da matemática, isso mostra aí a qualidade do ensino, o comprometimento das professoras com os alunos. Assim, Fortesca, a gente tem um destaque, já é um destaque natural de São Bento do Sul, tanto dessa gestão como das outras, a questão da educação. E a gente fortalece cada vez mais esse empenho das crianças, porque a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada, nós temos agora a questão, nós fazemos o Matific, a competição no Matific, nós vamos fazer feira de ciências esse ano, computacional, vai ser uma grande feira mais próximo do final do ano, num evento dos 150 anos. A gente incentiva, além da parte esportiva, que é uma parte natural das escolas, também a competição na parte tecnológica. São Bento do Sul está dando um salto muito grande em relação à tecnologia chegando para os nossos alunos. Ontem nós tivemos a visita da secretária Adriana de Porto Belo, que veio visitar a parte tecnológica das nossas escolas, que eles querem implantar o pensamento computacional, o laboratório Maker, e eu levei elas, no caso a secretária, lá no laboratório Maker. Eles ficaram assim maravilhados com o potencial que tem nosso laboratório e com o atendimento, que cerca de 70% das crianças que vão lá são indicadas pela assistência social. Além de ser educacional, também ele é social. Daí levei nas salas da Adélia Lutz, da escola, onde os alunos estavam trabalhando com Matific, mostrando como que o aluno aprende matemática de uma maneira divertida e aonde que o professor pode coletar as informações. Conforme o aluno vai jogando o jogo matemático, ele vai fornecendo informações para o professor e como que o aluno está em cada nível de cada atividade matemática. Ali o professor pode programar uma aula em sala de acordo com a dificuldade dos alunos, além de ser assim gostoso para o aluno estar fazendo uma atividade bem descontraída.
fora o pensamento computacional, que a gente colocou do primeiro ao quinto ano, em todas as nossas escolas, que é a parte de tanto de programação e de robótica. Primeiro e segundo ano é bem lúdico, do terceiro, quarto e quinto anos eles já começam a programar em blocos, e quarto e quinto anos começa com a parte de robótica. Então a gente vê assim que nossas crianças estão tendo uma qualidade além daquela que já era muito boa em São Bento do Sul, mas uma qualidade tecnológica. No ano que vem, Fortesc, nós pretendemos agora passar para o sexto, depois o sétimo, oitavo, assim, até o nono ano, gradativamente dentro da matéria de matemática. A partir agora do meio do ano, nós estamos fazendo um convênio com o UDESC, nós vamos treinar os nossos professores dentro da matéria de matemática, que pelo menos uma aula por semana ela seja de matemática computacional. Então ali dentro da matemática nós vamos começar a introduzir programação de computadores e também a robótica dentro da matéria. Isso vai ser uma reviravolta no ensino de matemática. O ensino de matemática ele é muito tradicional, eu sou professor de matemática, e quando a gente começar a colocar conteúdos direcionados à computação e também à robótica, além de nós melhorar a qualidade do nosso professor, a gente vai moldar uma quantidade de alunos para o futuro. Quando esse aluno sair no nono ano nosso, aqui que foi para o ensino médio, ele vai ter uma mentalidade tecnológica formada. E é a partir dali que a gente acredita que daqui uns 10 a 15 ou 20 anos, essas crianças que vão crescer, elas vão para o ramo tecnológico. A gente vai ter um mercado de trabalho em São Bento do Sul de pessoas que procuraram profissões tecnológicas, das mais variadas. Então a gente está investindo muito nisso. Nós acreditamos muito, além de ter a parte esportiva, de toda aquela parte que é normal em escolas, a gente ter esse ensino tecnológico. A gente está bem à frente das outras cidades. A gente se sente muito orgulhoso ali. Nós temos o professor Jaice dentro da secretaria que está desenvolvendo o material. Agora vai vir ao UDESC. A gente se sente orgulhosos disso. Luzinha, essa conversa está boa. Apareceu por aqui a Judex. Boa tarde, acompanhando. Vereadora Carla Hoffman, boa tarde, Fortesc. Ouvindo esse bom programa aí para você, Luzinha. Obrigado, cara. Vou fazer o intervalo. E aí eu quero que, dentro desse assunto, já como das crianças, os pais também têm sofrido por causa das crianças que estão indo para o colégio, o gripe, estão passando para as outras. Vocês têm alguma política da Secretaria nesse sentido, o que daria para fazer para minimizar essa? Vamos fazer o intervalo aí com Tá, jóia. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento de Plano Laia comunica o falecimento do senhor Alfeu Girardi, com 85 anos de idade, ocorrido nesta quinta-feira, às 1h, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixem lutados filhos, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos e demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado no Salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Santa Terezinha, de onde sairá o féretro nesta sexta-feira, às 10h, seguindo para sepultamento no cemitério de Taió, em Santa Terezinha. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Alfeu Girardi, comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Se você está procurando diesel bom e barato, o Guapo é o lugar certo para você. Aqui o diesel é da melhor qualidade e o preço é o melhor que está tendo. Os nossos frentistas são os mais prestativos da cidade. Estão sempre prontos para abastecer o teu caminhão ou trator com rapidez e segurança. Olha, se você precisar de um descanso, pode dar uma paradinha na nossa loja de conveniência. Tem os melhores cafezinhos e pão de queijo da região Agosto do Sul. Não perca tempo, meu amigo. Venha pro Guapo abastecer o seu brutão. Quem é Guapo abastece no Guapo. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Primatório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Loja
Lojas Viva Center. Todos os dias, super descontos para você. Forno elétrico Fratello à vista, só R$ 549. Electrolux lavadora automática 12 quilos, só R$ 1.890. Armário multiuso, 2 portas à vista, só R$ 195. Aqui você compra no Carnezinho em até 48 vezes. 18 lojas, 29 anos. Economia para a sua casa, compre mais. Aqui você encontra as melhores ofertas. Água sanitária Suprema 2 litros, R$ 3,99. Detergente Boticção 800 gramas, caixa para crianças, R$ 1,99. Kit multiuso Azuim 500 gramas, R$ 9,99. Limpa vidros Casa Clean 910 ml, gatilho, R$ 9,99. Amaciante girando sol 1 litro concentrado, R$ 15,79. Ofertas válidas de 19 a 22 de julho. Vem pro Compre Mais. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. E se eu esquecer, se eu der uma vontade, eu chego lá e vou ver que dá no quintal, aí vou disparar para dar um jeito. E lá eu sempre tenho estacionamento, se quiser de estacionamento interno. Sim, o pequeno reparo, por exemplo, areia, colocar areia, sentar. Não, eu vou ver. E fica bonito com essas calçamentos. E não é difícil fazer. 11h26, você que ligou o rádio agora, está ouvindo aqui Liberdade Notícias, tentando ouvir o Liberdade Notícias na apresentação aqui desse que você fala, tenta a palavra ao meu podcast. Estou aqui entrevistando o professor Rosiste, uma pergunta que pode mandar essa live aqui, o professor Leopadeiro, Rosiste sempre dá uma boa audiência, acaba bombando pela nossa live, apareceu aqui o Gilmar, o Valdemar, a Leonir passa aqui, o Jonathan Gerda, já foi ali, por quem está participando, me deu um likezinho ali, já chega bastante gente. Quem está visualizando já chegou a quase 800 pessoas. Estamos bem lá. Então, assim, eu falei justamente a preocupação dos pais, hoje que eu fui na garganta, aproveitar o gancho, sobre essa pessoa que está com o filho doente, leva para o colégio. Só que não tem que botar um enfermeiro no quarto. E agora, tem dois casos, assim, quando as crianças estão doentes, os pais geralmente se preocupam, já pegam uma declaração, um atestado médico para justificar as faltas das crianças. E às vezes a gente tem pais que não tem, assim, a criança ela está com gripe, mas ela não está tão grave e acaba mandando para a escola por uma necessidade. E a escola acaba recebendo, né, e às vezes isso acaba passando para as outras crianças. Mas é uma situação que eu acho que é natural do nosso clima, do Brasil, de ter essas gripes, e é um momento assim que tem que ter cuidado. Por isso que a gente sempre orienta, os professores também orientam, a questão da higiene pessoal, né, a pessoa ter lá, usar uma máscara quando está com gripe, lavar as mãos, né, passar álcool gel. Isso continua nas escolas, ter esse cuidado. E às vezes até do professor, se tiver alguma criança que ele sinta que ela está tossindo, tá, alguma coisa está na escola, orientar, cuidado, não vá, lava bem as mãos, as outras crianças não fiquem muito próximo, porque é um cuidado natural, não é nem uma espécie de deixar a pessoa de lado, mas é de se cuidar, né? Porque todo mundo sabe que isso é natural do nosso clima, e esses climas que oscila, uma hora está quente, outra hora está frio, pega resfriado, às vezes confunde com gripe, e assim vai. Mas a gente tem as orientações, Fortes. E normalmente os pais já deixam a criança em casa, porque eles levam no médico e o médico dá um atestado e depois a gente repõe os conteúdos. E é difícil a criança usar uma máscara. É difícil, mas a gente tem nas escolas. Então, se o professor solicitar, tiver alguma criança meio gripada, e solicitar uma máscara lá, se fornece para a criança.
E é uma maneira natural, né, de você se proteger e proteger as outras pessoas. Que bom, diz essa preocupação. Vamos falar um pouquinho isso, em julho, no lançamento da segunda edição do livro São Bento. Isso, Fortes. Tem alguns eventos, tem o Prêmio do Cara, desfile, feira de ciências, festival de bandas. Isso, nós temos assim em São Bento, assim, agora como é os 150 anos, a Secretaria de Educação ela também faz a sua parte. Nós estamos fazendo a segunda edição do livro de São Bento. O livro de São Bento é um livro que foi feito, eu acho que uns 12, 13 anos atrás, numa primeira versão. E essa versão já estava desatualizada. Então os professores da Secretaria de Educação, com o Departamento de Ensino, refizeram o livro, atualizando ele, os aspectos históricos, econômicos, e deixando ele bem diversificado, até linkando jogos, linkando QR Code, deixando ele bem moderno, e ele vai ser lançado. E esse livro vai ter a versão virtual, que a gente vai disponibilizar para toda a sociedade, e também a versão física, que será para os alunos. Então, um livro ali que a gente faz a segunda edição é uma conquista novamente, que faz um registro da questão histórica de São Bento, a questão econômica e assim as várias turísticas de São Bento. Isso é utilizado nos quartos anos das nossas escolas. Fortes, que você também falou ali que a gente tem vários outros eventos, né? A gente vai ter o Prêmio Educar novamente esse ano. A Secretaria de Educação está se preparando para orientar os professores que querem participar do Prêmio Educar. O ano passado foi um sucesso. Esse ano tenho certeza que vai ser novamente. É uma maneira de valorizar as boas práticas dos professores, e não só dos professores, mas de todos os profissionais das escolas, e até mesmo da Secretaria de Educação, aqueles que fazem a diferença dentro das escolas. Fazem o que é normal, e que é de professor, e aí vão além, criam metodologias diferenciadas. E daí assim a gente tem, Fortes, que eu não sei o que a gente, ali na pauta que se falou outro item, deixa eu procurar aqui, só para mim me alongar aqui. Isso, os concursos dos professores. Provavelmente os professores notaram que a gente chamou agora, nessas últimas semanas, vários professores de concurso. Então foi um pedido ali também da parte do Dr. Tomazini que se aproveitasse o concurso máximo de 2017. Então a gente tem um pedido do Tribunal de Contas que diminua o número de ACTs. Então nós chamamos vários professores ali de várias disciplinas, o máximo possível, para que aproveitassem o concurso, para que a gente desse um destino a essas aulas que não estavam vinculadas a algum professor. Eu sei que nós chamamos de dezenas de professores, eu não sei a quantidade exata, mas é próximo uns 30 professores. Então a gente vai fazer concurso novamente, a Secretaria de Educação com o RH do município vai ter concurso esse ano, e daí vai ter a nova listagem, que daí isso vai ter validade para 2 ou 4 anos, e assim que o RH ali colocar as datas, a gente também já está divulgando. O pessoal assumiu as vagas. Oi? Os professores foram assumir as vagas. Não entendi por quê. O pessoal assumiu a vaga que foi chamada. Isso, o pessoal está assumindo. Até essa semana ali está saindo no Diário Oficial quase todo dia, ali estava saindo, o pessoal tem que ficar atento. E quem quiser se efetivar, que foi chamada, tem que ser rápido, né? E daí, infelizmente, daí a gente não vai conseguir, se alguém desistir, a gente não vai conseguir chamar desse concurso. Terá que ser de um próximo ali. Perde a vaca. Perde a vaca. Se passar o bonde, perde a vaca. Uhum. O piso do magistério e o fundeb, sabe? Isso. O piso do magistério, existe uma reivindicação dos professores, né, quanto ao piso, e tanto o secretário de Educação, que sou eu, o prefeito municipal, ele sempre tem a intenção de deixar dentro do piso nacional, dentro da carreira. E foi a nossa vontade o ano passado, nós fizemos, tanto a Secretaria de Educação e o Prefeito Municipal, só que esse ano ainda, o governo federal, como ele aumentou o ano passado em 33% o piso, e nós repomos para os professores 14% que faltava, esse ano o outro governo que entrou deu mais 14%, e faltou 7%. Só que o governo federal, ele não aumentou os recursos de repasse. O ano passado foi reduzido, e daí o que nós conversamos até com o sindicato e a gente informa os professores. A partir do momento que esteja regular o repasse do Fundeb acima dos 7 milhões mensais, que esteja regularidade, a gente tem a certeza que vai conseguir cumprir para chegar o pagamento na conta do professor.
Não existe como nós, da Secretaria de Educação, sem o recurso que é... Quem paga o professor é o Fundeb. Então, o dinheiro vem do Fundeb e o dinheiro é aplicado no salário dos professores. Se o governo federal manda o recurso que ele aumentou lá e mandar mais um Fundeb, isso vai chegar lá para você, professor. Nem eu, prefeito, e nem o secretário de Educação é contra o piso da carreira. Uma coisa a gente não pode, eu sou professor. Eu não posso autorizar, o prefeito autorizar um pagamento de um salário se não tiver o recurso, nem orçamento e nem o dinheiro para pagar. Isso não existe cidade ou estado que faça obrigar o município a pagar se ele não tem o recurso. Então, quando tiver o recurso, eu sou o primeiro a ir lá dizer ao prefeito, podemos pagar. Eu não posso autorizar ou fazer um pedido se não tiver orçamento, se não tiver o dinheiro. É a mesma coisa que eu agora eu quero trocar de carro, que tem todas essas... Esse ali, eu não tenho dinheiro, eu vou lá e compro o carro, e daí da onde eu vou pagar? Não tenho dinheiro, eu tenho que ir lá comprar, se eu tenho dinheiro para pagar as prestações. E quando a gente aumenta o salário do professor, a gente não aumenta para esse mês, a gente aumenta durante toda a carreira do professor até o final, e ali ainda aumenta as pessoas que têm paridade, que estão aposentadas pelo IPRESBES. Então essa previsão precisa ter o recurso. Então ninguém se nega a pagar o piso do professor. Na verdade, a gente quer pagar o piso, e o piso que ele seja quando a gente tiver o recurso que é do governo federal. O ano passado a gente pediu a complementação, que o governo fez assim ano passado, se alguma cidade aí não tiver recurso para pagar, vocês fazem a solicitação aqui para nós, nós fazemos uma composição do piso. E nós fizemos ano passado. No ano passado, quando eles reduziram, nós informamos que nós não tínhamos recurso para pagar. Fomos lá, nem a resposta recebemos. Esse ano novamente. Fomentou novamente. O que acontece quando aumenta o piso? A gente não tem, a gente começa a tirar o recurso de outras despesas. Apesar de a gente ter um recurso que é destinado para obras, a gente começou a restringir a questão de obras, apesar de que a gente tem uma quantidade, a gente está inaugurando mais 4 obras esse mês, 2 obras esse mês e nos próximos meses mais 2. Iniciamos a Newton Mendes, iniciamos lá a Lúcia Tchek, iniciamos esse período, mas é um recurso que é pontual. Não é um recurso que eu posso deixar de gastar agora e eu comprometer no piso, porque o piso vai durante 25 anos do professor. Então esse recurso é um recurso destinado para a melhoria das escolas. Até um certo ponto a gente consegue apertar. Só que a gente não pode comprometer, professor, o futuro das contas da Secretaria de Educação. Apesar de que o professor de São Bento do Sul ganha mais do que o Estado, e eu sofri uma crítica, foi no início do ano passado, ou no final de 2021, não lembro lá, que o Estado de Santa Catarina pagava R$5.000 por mês. Daí, legal. Alguns professores saíram da Secretaria de Educação e foram para o Estado. Hoje o município paga bem mais do que o Estado. O Estado continua nos 5.000, continua quase para todo mundo 5.000 lá. E passou, o nosso professor, em média, ele recebe acima de 7.000. Em média, a maioria dos nossos professores estão na metade da carreira. Quando a gente conta professor com a regência de classe, conta no pagamento, o auxílio alimentação, assim como conta o Estado. Eu sou professor estadual, e eu posso dizer isso de carteira. Lá, o piso do Estado é 3.600, abaixo do piso nacional. 3.600. Tabela, só perguntar o que o Estado fez. O Estado fez uma mudança na Constituição Estadual, aonde que o professor que ganha abaixo do piso, que é 4.400 aproximadamente, ele está no piso de 3.600, ele complementa o piso e vai para 4.400. E se ele não tiver vantagem nenhuma com o auxílio alimentação deles lá, que é R$130, com mais os triênios, aquele lá, se ele não passou de 5.000, e o Estado complementa de novo até 5.000. Por isso que nenhum professor do Estado ganha menos que 5.000. Mas se comparar a rede estadual, também nenhum professor do Estado, a não ser que ele esteja lá no final de carreira, averbou um monte de coisa, ele ganha muito mais do que 5.000. Eu estou com quase 30 anos de serviço no Estado ali, completando, com meus trianos eu passo de 5.000. Então lá não existe mais a carreira do professor, porque essas leis regulamentaram. E eu não sou favorável a fazer isso, Fortes. Eu acho que é chata a carreira, eu não gosto disso, não gosto de fazer. Mas eu sei que o professor do município ele tem a regência de classe. O Estado não tem regência de classe. Ele ganha 20%, além do pagamento, ele ganha 20% em cima, sem falar no auxílio alimentação, que é R$500, o Estado é 100 e poucos reais. Então,
Quando os professores fazem essa comparação com o Estado, fizeram em 2020, me permite agora eu fazer a mesma comparação. Essa mesma comparação eu estou fazendo agora. Nós estamos com um pagamento bem acima do Estado. No piso, na carreira, ali está faltando 7%, mas o Estado não cumpre piso na carreira e quase município nenhum do Brasil consegue cumprir, dependendo da carreira dos professores. Isso levou a muitos municípios, como o Estado também, a achatar a carreira. Eu não quero ser o secretário que vai achatar a carreira. E por isso que eu vejo com preocupação quando há forçar um município a pagar os 7%. É possível, pessoal. É possível, mas não vai ser na carreira. Eu não quero isso também. Será que não é mais prudente esperar o governo federal regulamentar ou regularizar a questão do repasse do Fundeb e nós ganhar o piso? Porque a gente está bem acima do salário do Estado. Então eu vejo assim, às vezes eu converso com os professores e digo, calma, professor. Calma, professor, porque a gente está ganhando mais que o Estado. Eu, se fosse professor do município hoje, eu estaria com um salário acima de 7 mil. Meu salário, se tivesse 40 horas, seria 5 mil e alguma coisa no Estado. Então, às vezes, assim, a gente quer forçar alguma coisa e, às vezes, talvez a gente consiga aquilo que a gente não quer. O que a gente não quer? Que se pague não sendo na carreira. Eu não quero isso. Mas se isso é forçado, o que acontece quando saem as decisões do juiz? Se paga o piso, daí não se paga na carreira. Ah, mas está na lei de pagar na carreira. Está na lei de pagar na carreira, mas o Estado não paga, ninguém consegue pagar. Porque as carreiras são muito diferentes. Então existe lá no governo federal, no Senado, uma discussão sobre o piso nacional. Porque os municípios não estão conseguindo mais pagar. Porque além de nós termos nosso professor, a gente tem outras profissões que são agregadas à Secretaria de Educação. Tem secretarias que tem professor auxiliar, nós temos atendentes, nós temos atendente educativo, bibliotecário, nós temos, agora vem os psicólogos, tem assistente social, tem outras categorias que estão sendo agregadas dentro da Secretaria de Educação e sai do Fundo Nacional do Fundeb. E cada vez se coloca mais pessoas, quer dizer, cada vez tem um pouco mais de recursos. Então, paciência, professor, paciência, a gente é favorável ao piso, mas eu sou o gestor ali, eu tenho que ter dinheiro para pagar e não consigo nesse momento. As contas da secretaria estão abertas, tanto para o sindicato como para os professores. Eu não teria razão nenhuma de estar escondendo o dinheiro do Fundeb. Então, se surge alguma coisa assim, alguma coisa que alguém comenta da maldade, e nesse momento, que o ano que vem é um momento político, surge muito aproveitador. Se aproveita de uma situação, às vezes para gerar, igual nós tivemos nas escolas. Às vezes tem escola assim que daí sai na rede social, a escola vai cair, na verdade não é, sabe? Então eu peço para o professor paciência, eu estou aberto para conversar, eu mantenho um contato com os diretores, eu sempre espero que os diretores passem a mensagem, aquela que eu passo aqui para vocês, eu passo para eles, e para que cheguem até vocês, não existe nada da Secretaria de Educação em resistência em relação ao piso. 2h42, vamos fazer, eu até ia falar aqui das participações, não vou deixar para você fazer lá, vamos fazer o intervalo, e voltamos que a voz está sumindo. Eu vou dar uma olhada aqui para o teste. Quem está no meu não está participando disso. Não aparece Liberdade FM. Vou rodando os comentários. Girard, com 85 anos de idade, ocorrido nesta quinta-feira, às 1h, no Hospital Liberdade de São Paulo. Deixe notado, filhos, nora, eles entenderam irmãos e demais parentes de mim. Seu corpo está sendo velado no salão da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Santa Teresinha, de onde será oferecido nesta sexta-feira, às 10 horas. Seguida para sepultamento no cemitério de Taió, em Santa Teresinha, comunicou o falecimento do casal comunicou o funerário Liberdade FM. Atenção, ouvinte, adquira já o seu exemplar da edição do Jornal Liberdade. Seu informativo semanal agora nas bancas, postos de gasolina e em vários pontos comerciais da nossa cidade. Ligue 3623-7356 e receba o seu jornal em casa. Ligue 3623-7356. Jornal Liberdade.
14h44, que é bom ir no bloco. Estamos no último bloco. Legal. Se aqui puder falar das participações, eu agradeço. O convidado que vai agradecer as participações. Tá joia, o Fortes me passou aqui, ó, eu não estava conseguindo acessar os comentários, mas aqui eu agradeço ali a Ju, né, que está participando. A vereadora Carla é uma parceira da educação e recentemente a gente recebeu um carro que a gente vai fazer a entrega, provavelmente, não sei se é amanhã ou segunda ou terça. A vereadora Carla conseguiu, através da deputada Marlene, um carro para a Secretaria de Educação. Nós compramos uma estrada, essa estrada ela vai ser utilizada. Por que a gente escolheu uma estrada? E deu bem certo o valor. Se nós comprássemos um valor abaixo, nós teríamos que devolver o dinheiro para o Estado. Se comprássemos um valor exato, daria 0 a 0, ficou acho que 4 ou 5 mil a mais. Mas é um carro que às vezes a gente precisa levar alguma coisa numa escola, uma mesa, cadeira, e um carro rápido que qualquer pessoa dirige. E a nossa Transit, o caminhão, é só o motorista, às vezes estão dirigindo, então a gente optou por uma estrada. E a vereadora Carla foi a pessoa que intermediou esse carro. A gente agradece muito a vereadora, ela auxilia muito a Secretaria de Educação. Agora ela é a presidente da Comissão de Educação, ela sempre é parceira. Então, a gente sabe que os vereadores, eles são a nossa segurança. A gente tem nos 10 vereadores assim um respeito que eles têm para a Secretaria de Educação. O Celcinho está acompanhando aqui também, fortalece o Dino do sindicato. Eu acho que ali até esclarecia alguma coisa referente ao piso, eles devem ter essas perguntas frequentemente lá. O Eduardo está participando aqui, um grande amigo. O Jardinagem Santos, que é o meu amigo lá, que o Chapéu lá, que ele sempre é meu amigo, sempre comenta, né? A Rosmari, né, que é Santos, sempre na escuta do teu programa, e até na Câmara, às vezes eu entro, ela sempre está participando. A vereadora Terezinha é uma grande parceira nossa, sabe? A vereadora Terezinha, assim, ela tem um empenho, tanto da liderança de governo, que ela pega todas as informações de qualquer projeto que vai para lá, ela liga, quando fala da Secretaria de Educação, ela liga também para os outros secretários, se informando do projeto, para deixar uma votação bem clara para os vereadores. Ela é uma excelente líder de governo. O Palhano, né, que é da Secretaria de Obras, aí também sempre nos comentários, né? O Sérgio Paloma, a Maris, a Lenir dos Passos, que é a nossa funcionária da Secretaria de Educação, também bem empenhada, sempre dedicada. Ontem eu estive conversando com ela também, ela esteve passando pela Secretaria de Educação, sempre atenta às questões da educação. A Silmara Oliveira, ela até comenta assim, essa gestão só problemas. Eu não vejo assim, sabe? Eu não gosto muito de comparar gestões, mas se nós olhar assim, que nós agora estamos renovando a Nilton Mendes e também lá a Lúcia Tchek, nós estamos chegando a quase 30 escolas com interferência das 48. Sem falar na estrutura da escola, pensamento computacional, Chromebook, treinamento de professor, cursos que mais nós temos. E é claro que a gente tem alguns problemas ainda para resolver. Mas se a gente comparar tudo que está sendo investido em educação, tudo o planejamento de futuro, não é só problemas. Se a gente olhar a questão, se colocasse todos os problemas e as soluções que nós colocamos, nós atingimos mais de 90%, dando uma referência do que se aplicava de recurso na educação. E nós só conseguimos fazer isso porque a gente tem o prefeito Tomazini, que é muito preocupado com a educação. Ele é muito preocupado. Qualquer outro prefeito que tivesse vindo não tinha a questão do piso, a regência de classe, professores. Qualquer outro prefeito enrolaram nossos professores durante uns 15, 20 anos na regência, não deram. O prefeito Tomazini foi lá e fez. A hora atividade dos professores do 1º ao 5º ano, que não tinha os 33%, nós fomos lá e fizemos. Era 13, 15 anos para trás que estava vivendo. Então, de escolas. Então, não vê. Quando a gente quer enxergar o problema, a gente enxerga. E tem. Não digo que não tem. Mas se a gente quiser olhar para as soluções que nós solucionamos na educação, eu sou de carteirinha, eu tenho que elogiar a Secretaria de Educação. Todos os departamentos. Todos eles se empenham em fornecer o máximo. Então, ontem eu estava numa escola com a secretária de Educação lá de Porto Belo, dizendo assim, nossos professores efetivos, todos eles receberam notebooks para fazer suas atividades. Os alunos receberam Chromebooks. Os alunos têm Matific. Os alunos têm Laboratory Maker. Os alunos têm pensamento computacional. Então, nós levamos para os alunos todas as nossas salas,
tem TVs dentro das salas de aula, todas as nossas salas funcionam na internet, todas as nossas escolas têm conexão, nós temos aulas gravadas. Então tem uma infinidade de ações dentro da Secretaria de Educação, que às vezes quando a pessoa aponta para um problema, é um problema assim único. Mas se olhar para as soluções, Forteschi, olha, eu me orgulho por ter passado para a Secretaria de Educação e ter uma equipe tão competente para estar realizando. E quando eu falo isso, eu não puxo para mim. Eu sei que quem faz as obras, faz o desenho das obras, são os engenheiros. Quem faz toda a parte do ensino, a equipe de ensino da dona Tati, todas aquelas 15, 20 pessoas que tem lá, de projetos, a Ju lá no departamento administrativo. Eu sei que dentro das escolas, os diretores. E quando as pessoas procuram coisas para dizer que está ruim, vai encontrar. Vai ser procurar coisas que nós solucionamos, vai achar centenas de coisas que foram melhoradas. Então nem tudo está ruim, sabe? E está muito bom. E comparando assim, Forteschi, assim, por mais que a gente tenha as contas equilibradas, nós estamos inaugurando essas 4 escolas, estamos fazendo a Newton Mendes agora, estamos ajeitando a Newton Mendes, que era um problema, tinha goteira na escola. Isso. Não, Forteschi, a Newton Mendes, assim, ela tinha de goteira, né? Mas já pegamos ela assim. Só que a gente veio gradativa, a gente não conseguiu fazer as 48 escolas. Falei para o prefeito, talvez a gente vai chegar até o ano que vem em 38 escolas e vai faltar 10. Mas olha, gestão para chegar numa quantidade tão grande de escolas é difícil. Foi colocado muito recurso na educação. Nós vamos fazer a Lúcia Tchek, a gente já está fazendo a Lúcia Tchek, a gente sabe que tem problemas no telhado lá da Emílio Engel, a gente sabe que tem problemas. Mas quase todas as escolas têm nossa interferência. Nós vamos entrar nas cozinhas das escolas agora para melhorar. As cozinhas não foram criadas agora em 2021. As cozinhas já eram cozinhas desde que a escola foi montada. Tem problema nas cozinhas, mas talvez pudesse ter sido resolvido em alguns anos que se passar. Estamos resolvendo, colocamos lavadora de louças, algumas ainda estão para ser ligado, porque a rede elétrica também, estamos fazendo licitação para melhorar a rede elétrica, porque estava ruim também. Então, se a gente contar tudo aquilo que a gente está melhorando, vamos falar da estrutura da Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação a gente trocou lá o sistema dos professores do registro escolar, tem o BI lá. A nossa frota de carro e de ônibus, a gente está renovada, a gente pegou a frota, o cara não conseguia andar de carro porque a Secretaria de Educação tem 48 escolas. Quando precisa uma interferência da Secretaria, os nossos funcionários da Secretaria de Educação precisam até a escola. Eram os carros tudo acabado. Está tudo sendo renovado. Até a vereadora Carla colabora com o carro, o vereador Darlan foi com o ônibus, e renovamos os ônibus. Mas a gente está dando um choque de modernidade dentro das escolas que não tinha há vários anos. E eu me orgulho disso, e me orgulho de ser secretário. E se não tivesse uma equipe ao meu lado, seria difícil. Por isso que eu passo para eles os méritos também. Não existe um bom prefeito sem uma boa equipe, não existe um bom secretário sem uma boa equipe. É isso que faz com que a gente faça isso. Desculpa, Forteschi, que eu não consegui escutar, a tua voz está baixinha desse lado aqui. Tá. A minha ideia é que tivesse um programa, nós temos um vereador no Bingo. Na Secretaria de Educação tem os ônibus. E incentivar as escolas a levar as crianças na turma, estudando, ou de vez em quando para assistir às sessões dos meninos. Isso é possível, Forteschi, é possível. Eu sempre, várias escolas pedem os ônibus da Secretaria de Educação para transporte durante o dia. Os ônibus da Secretaria de Educação, eles fazem transporte escolar, né, nos horários que levam para casa e buscam. E daí, nesses intervalos, os nossos ônibus também levam os alunos para o Maker, levam para outros projetos, para visitar, sei lá, museu, a Câmara de Vereadores. E sempre que a gente tem na agenda esse reservado, a gente faz. Às vezes, quando a Fundação do Esporte precisa de ônibus, a gente pede nos jogos, a gente tem uma preocupação, porque é só um momento do dia que esse ônibus pode se deslocar. Mas mesmo assim, em alguns projetos a gente fornece passe, Por exemplo, no sábado ali a gente trouxe a banda da USNIR com nossos ônibus. Vai ter um outro projeto agora, que na sequência de uns jogos ali, no sábado a gente fornece o ônibus.
e durante a semana na Câmara Mirim, se for possível, tiver algum ônibus e tiver a solicitação do professor, porque o professor tem que trazer os alunos com uma atividade pedagógica, ele pode reivindicar sim, ele pode ser fornecido para esse projeto também. Mas que ótimo, né? Então vamos pensar um projeto isso aí para trazer esse movimento. Vamos falar sobre a chuva lá, né? Tem algumas escolas que vai ter que esperar um pouco, mas não está esquecido. De escola, que eu acho que agora tem problema no telhado, depois dessa... Eu acho que talvez seja Emílio Engel. As outras a gente conseguiu consertar. A gente tinha escolas, a Henrique Schwartz, por exemplo, quando tinha chuva, quando a gente assumiu isso lá atrás, tinha que dispensar as aulas. Sabe? A gente pegou, assim, algumas escolas, não todas, algumas escolas numa situação muito crítica. E a gente veio a cada momento melhorando. Então essa revolução que houve na melhoria das estruturas das escolas é graças ao prefeito Tomazini, que retira do recurso do município para injetar. Então muitos desses recursos não são recursos da Secretaria de Educação. Por exemplo, se R$1 milhão que o prefeito Tomazini destinou agora para nós melhorar a cerca, melhorar a entrada das escolas, são recursos que é tirado de outras secretarias por parte do lado do planejamento, do financeiro e mandado para nós. Então não é recurso dos nossos 25%. A gente agradece muito ao prefeito Tomazini, ele se preocupa com isso. Então se nós fosse tirar R$1 milhão hoje, para nós tirar, a gente está tudo contado os recursos que vem do governo federal, uma para cada coisa. É para reforma, para compra de materiais, para compra de material de limpeza, que a gente teve um problema no início do ano, que está normalizado. Então, todas essas coisas assim têm o seu dinheiro destinado. Não dá para tirar dinheiro, por exemplo, da alimentação escolar e colocar para pagamento do professor. Não dá. A própria regra dentro do sistema do repasse do dinheiro não permite. Do transporte escolar, não posso tirar dinheiro do transporte escolar para pagar para o professor. Então, cada recurso, cada fonte tem que ser utilizada para aquilo. Então, às vezes, o professor diz assim, deixa de fazer algumas escolas e dar um aumento. Não é assim, porque aquele recurso é pontual. E um aumento do professor, ele vai por 25 anos e vai até para os aposentados. Então, não existe um fundo específico em forma. Assim, os recursos que vêm para a Secretaria de Educação, tem um recurso chamado salário de educação, que não é para pagar salário. Aquele recurso ele vem para custeio. Então ele vem ali dentro daquele recurso que a gente usa para obra, comprar material de limpeza, comprar um notebook, alguma coisa, mas ele é limitado ali. E algum esse recurso, conforme você consegue usar bem o recurso do Fundeb, outras coisas, você deixa de utilizar uma parcela disso para outras coisas que podem ser usadas pelo Fundeb também. Então a gente tem essa margem. Só que quando o governo federal segura o Fundeb, parte dele, força nós a utilizar recursos, às vezes, que não estava previsto, sabe? Então o Fundeb é previsto lá dentro dos 25%, a gente começa a utilizar mais recursos que vem do município, que poderia aumentar uma reforma para cobrir a questão do salário. Preciso agradecer aqui a sua participação e deixar sempre à disposição, agradecer por ter conduzido hoje o Liberdade Notícias. Não está fácil. Não, hoje o Fortes está ali com gripe, a voz está bem baixinha. Para mim também, eu sou uma pessoa que fala bastante, né? Então eu aproveitei para desenrolar principalmente a questão dos professores. E, Fortes, eu quero agradecer à Rádio Liberdade, que sempre dá esse espaço. Eu sei que as pessoas, assim, às vezes, olha na rede social um comentário meio direcionado e a pessoa imagina alguma coisa da secretaria. Eu sempre digo, ligue para mim, vá lá me visitar que eu mostro. A gente tem coisa para mostrar para você, professor, para você, pai, da Secretaria de Educação, que às vezes na rede social a pessoa tem uma tendência. Todos nós temos uma tendência. Se eu perguntar para o Josias, a tendência dele é falar que a Secretaria de Educação está usando bem os recursos, mas às vezes a pessoa lá usa um pedacinho, como tinha lá na escola Rodolfo Berti, aquela cerca lá, nas redes sociais lá, e essa cerca foi paga por nós, a Secretaria de Educação, a cerca e até os pequenos reparos. E eu vi lá uma pessoa elogiando uma outra pessoa. Eu disse, não. Eu até falei para a pessoa, não, isso aí é dinheiro da Secretaria de Educação que comprou lá para a cerca. E a mão de obra, a única coisa acho que a escola ajudou, se não me engano, é as tábuas, que a gente não tinha licitação de tábuas. Mas a gente é atento às coisas. E as pessoas, lá aconteceu um outro caso, lá na Pingo de Gente, a empreiteira quebrando parede e fez um monte de entulho.
E daí até eu conversei com o dono da empresa, poxa, tira os entulhos dali e tal. Ele disse, olha, José, eu tenho que juntar a maior parte do entulho, porque vocês me pagam não para me tirar todo dia, vocês me pagam para remover o entulho. Eu tenho que esperar ter bastante entulho para chamar a carregadeira aqui, chamar o caminhão, porque isso é o custeio, a não ser que eu pagasse todo dia para tirar. Não é a Secretaria de Educação que tira, é a empreiteira. E às vezes as pessoas não entendem e fazem aquela crítica na rede social, em vez de perguntar para o secretário. Ah, vai lá na secretaria, José, por que não sai de lá? Então eu vejo assim, às vezes as pessoas criam tendências, porque está chegando um ano político ano que vem, para tentar desmerecer o trabalho de uma equipe inteira, que é da Secretaria de Educação, que não critica o Josias ou o prefeito Tomazini, critica todos nós da Secretaria, até mesmo o trabalho dos diretores, sabe? Então, eu sei que ninguém vai contentar todo mundo, mas a gente faz o possível e tenta fazer o impossível para fazer uma boa gestão e principalmente atender nossas crianças. A função da Secretaria de Educação é fornecer todas as alternativas a todas as pessoas para fazer com que a criança aprenda. Isso é a nossa função, que a criança tenha sucesso. Então o sucesso tem que ser da criança. Tudo que vir depois do sucesso da criança, daí pode ser o sucesso do professor, o sucesso da secretaria. Mas primeiro, pai, você tem que olhar para o teu filho. Está aprendendo ou não está aprendendo? A escola tem estrutura, tem computador, tem estrutura, tem professor em sala de aula, tem quadro, giz, alimentação, tem tudo isso. O sucesso da criança vem primeiro, depois vem o nosso sucesso. Mais uma vez, muito obrigado. Secando aqui, pedir para você encerrar a live também. Se quiser, eu vou ajudar. Eu volto amanhã, mas fica por dentro, por favor, Rogério. Muito obrigado, Fortes, pelo convite aí. Pessoal, muito obrigado aí por ter assistido aí nas redes sociais. Eu fico muito feliz, eu agradeço muito ao prefeito Tomazini, que sempre apoia a Secretaria de Educação. Agradeço aos professores que são sensíveis aos nossos apelos, né? Às vezes eu sou uma pessoa que sou bem direto. Se você vai conversar comigo, mesmo aqui na rede social, o presencial, eu vou te falar aquilo que é real. Não vou ficar te enrolando. Então eu não fico enrolando. Podia estar... Então eu digo, professor, dê uma boa aula, trabalhe com teus alunos, faça eles crescerem. O sucesso deles é o teu sucesso. Se o pai em casa estiver tendo uma boa educação do filho dele, ele vai enaltecer nosso trabalho de professor. Independente do salário, independente de tudo, ele vai dizer assim, ó, aquela escola, aquele professor vai fazer a diferença. Eu recentemente assim, passei num posto de gasolina, a pessoa chegou assim, Josias, foi meu professor, lembro de você, assim, como é bom a gente ser lembrado como professor. De ter dado uma boa aula, de ter participado com eles, de ser lembrado às vezes por estar fazendo manifestação, não é? A gente é lembrado por aquilo que a gente dá resultado nas pessoas. Vamos continuar com a educação de São Bento é muito boa, eu tenho certeza que você, professor, é um bom professor, se utilize do trabalho do professor para favorecer, para você crescer mais, favoreça as tuas crianças, que eles aprendam bastante, que eles vão te reconhecer lá na frente, quando a gente estiver velhinho, já não tiver mais cabelos, eles chegarem assim, obrigado, professor, obrigado, ele lembrar a gente como professor, sabe? Então eu entendo a nossa profissão como uma profissão que faz com que as pessoas cresçam, faz com que elas se modifiquem a vida delas, faz com que elas tenham esperança. A gente planta sonhos na cabeça das crianças. A gente alimenta eles com boas coisas. A gente não alimenta com as nossas tristezas da nossa... Ah, porque o professor ganha isso, porque não isso, porque a gente sofre. Não. A gente alimenta na criança que ela cresça, que ela acredite no trabalho dela, que ela vá adiante, porque lá na frente ela vai olhar para nós como um bom professor. Ela não pode olhar para nós... o professor só reclama, entra na sala, reclama disso, daquilo. Não quer isso. Ela quer saber do sucesso dela. Parabéns, professor, parabéns para você porque acredita, parabéns, pais. A gente faz o máximo aqui. Um abraço a todos.